gostaria de agradecer ao Sr. Júlio Rosa o convite e ao livro do convite que foi feito. Naturalmente cumprimentar os meus colegas da mesa e também toda a audiência. Eu vou apresentar, como disse o Sr. Júlio Rosa, talvez em alguns aspectos uma perspectiva um pouco provocatória de como a rede de ensino politécnico possa ser encarada nestes tempos conturbados que estamos a viver da organização do ensino superior. E está muito voltada para aquilo que eu penso que seja um paradigma, que é orientar o ensino para o mercado, para a inovação e para as empresas. Não é? Portanto, ou seja, está muito voltado com este paradigma, toda a apresentação está construída nessa perspectiva. Nesse sentido, o que propunha discutir, no fundo, era encontrar aqui um conjunto de princípios-chave para integrar a rede de ensino politécnico no âmbito mais genérico do ensino superior e do conhecimento. E os princípios seriam o da racionalidade. De facto, temos que pensar quanto é que custa, qual o custo-benefício da rede de ensino politécnico no conjunto do sistema. Não é? A percentagem que eu lhe tenho possa não ser, estes números não estão totalmente estudados, mas 10% do custo total do ensino superior é o custo atribuído e afeto ao ensino politécnico. O segundo princípio seria o do sistema, ou seja, se encararmos isto numa lógica de sistema, o que contaria ter seria uma visão integrada da rede de ensino superior, seja ele universitário, seja ele politécnico, portanto, ou seja, uma visão integrada da rede conjunta. O terceiro critério é a performance. Eu ainda me custa a perceber como é que ainda, eu venho da experiência académica muito do mundo anglo-saxónico. Em Inglaterra existem 167 instituições de ensino superior e são calculados indicadores com uma precisão milimétrica todos os anos, que vão uma bateria de indicadores, 100 indicadores agregados, que permitem analisar ao pormenor os outputs, a performance do sistema. E isto é válido para as instituições anteriores a 1992, portanto o ensino politécnico em Inglaterra passou a ser integrado em 1992, portanto há aqui 20 anos de experiência. Isto é válido quer para as instituições que vêm do ensino politécnico, quer para as do ensino universitário. Mas, portanto, há uma bateria de indicadores de performance do sistema. O terceiro princípio, o da estrutura, e aqui sim vai ser necessário uma tomada de posição política, no sentido de saber se queremos uma estrutura hierárquica em que claramente distingue ensino politécnico como menor e ensino universitário como superior. Eu estou a ser provocatório mas de facto estas questões da estrutura são fundamentais, não é? Portanto, e uma estrutura hierárquica, toda a gente conhece isto dos sistemas, os físicos conhecem melhor, não é? Mas uma estrutura hierárquica não é o mesmo que uma estrutura não hierárquica. Portanto, e esta definição tem consequências legislativas, consequências do sistema, do RGES, por aí fora. Portanto, este princípio da estrutura, eu utilizo um conceito que vem muito um mentor meu, que é o Stephen Jay Gould, que infelizmente faleceu, que utilizava um conceito para relacionar a ciência com a religião. E ele usava um conceito que era non-overlapping magisteria, e o que ele considerava como sendo. Portanto, temos sistemas que se tocam de alguma forma, mas que sobrevivem em conjunto, são diferentes, reconhecem-se como diferentes, mas têm uma visão integrada para o sistema. Portanto, é como a ciência e a religião, se calhar como o politécnico e a universidade, não é? Portanto, ou seja, mas é uma metáfora que eu acho que é interessante para este aspecto de discussão da estrutura. E, finalmente, uma visão estratégica. Eu aqui vou orientar muito, vou pedir desculpa, vou tomar como minha aquilo que seria a visão estratégica. E é a orientação para aquilo que se chama hoje, e que se vai chamar nos próximos anos, as comunidades da inovação e do conhecimento. Isto é uma política estratégica da União Europeia que está a crescer, que é tentar criar comunidades da inovação e do conhecimento. E seria aqui que eu iria centrar a atenção. O que é isto das comunidades da inovação e do conhecimento e porque é que os politécnicos e a rede de politécnicos pode contribuir para isto. Portanto, e terminaria dessa forma. Quais são as vantagens competitivas da rede de ensino politécnico na construção destas comunidades de inovação e conhecimento? Um novo paradigma. Portanto, o paradigma proposto é o da construção das comunidades de inovação e conhecimento. Peço desculpa que aquele gráfico é interessante. Nós temos tendência a ver os sistemas de forma muito hierárquica e muito segmentada.
A forma como eu vejo as coisas são um pouco em rede polidimensional, portanto, ou seja, multidimensional, em que várias componentes do sistema contribuem. Há uns que têm mais peso que outros, portanto, podem-se distinguir por cores, etc., mas vão contribuindo. Infelizmente, aquilo não se dá para ver muito bem, porque a minha escolha das cores não foi muito feliz. Mas a ideia-chave é a seguinte: há uma série de componentes e dimensões que têm que ser trabalhadas nesse sistema, que vão desde a questão das redes e da parceria, portanto, das instituições, e isto a nível nacional e internacional. Aqui vou apontar porque dá para perceber melhor. Portanto, as redes a nível nacional e a nível internacional. Sem dúvida, uma estratégia de longo prazo. Este é o problema mais grave que eu vejo. Um politécnico hoje não sabe o que é que vai acontecer daqui a 10 anos. E, no mínimo, tem que haver uma política estratégica que defina isto, não é? Portanto, para um politécnico tomar as suas decisões táticas e operacionais em relação a essa estratégia. Portanto, uma estratégia de longo prazo, e isto levaria a uma coisa que nós não fazemos, que é prospectiva. Os ingleses fazem isto bem, os anglo-saxónicos, que é perspectiva. Uma especialização. Eu sou daqueles que defende que em países pequenos, de recursos escassos, de economias abertas, não há dinheiro para tudo. Portanto, sim, tem que haver alguma especialização. Portanto, uma especialização, capital humano, ali a questão da sustentabilidade. Eu também sou dos que defende que uma boa parte do ensino deve ser pago por dinheiros privados. Ou seja, eu defendo um sistema de ciência e tecnologia em que 75% é privado e 25% é público. E num país como o nosso, mais uma vez, não temos recursos para fazer de outra forma. Portanto, isto é um problema para Portugal, não é? Nós temos uma pirâmide de 50-50, não é? E já foi 75 público, 25 privado. Portanto, ou seja, temos um caminho longo a percorrer para sustentabilizar o sistema, ou seja, para garantir que o sistema se autossustenta. Temos a questão da inovação territorial, e este ponto é fundamental para o ensino politécnico. Portanto, ou seja, a inovação territorial. Temos a questão eu peço desculpa que ali eu próprio não estou a conseguir ver. A ciência e sociedade. Aqui é um problema, mas isto deu-se passos gigantes com o professor Mariano Gago. O professor Mariano Gago, eu costumo dizer que foi um campeão da divulgação científica. E aí ninguém conseguiu, sem dúvida. Portanto, de facto tem que se comunicar. A ciência e a sociedade têm que comunicar. Portanto, esta dimensão é fundamental. Mas depois vemos para aqui para uma dimensão que nós não temos que ter vergonha de fazer, que é o benchmarking. E o benchmarking tem que se fazer com a Europa, com a OCDE e com o resto do mundo. E temos que fazer a medição da excelência também a nível nacional, da OCDE, da Europa, da OCDE e do resto do mundo. E, assim, isto são coisas facílimas de fazer. Eu costumo dizer, o problema não é estar muito mal ao princípio. O problema é ficar sempre muito mal, não é? Portanto, e os portugueses não perceberam que o ideal é medir e depois fazer os avanços marginais ao longo do tempo. Portanto, estas questões de benchmarking e a questão da infraestrutura. A infraestrutura é importante porque uma boa parte das comunidades de inovação e de conhecimento hoje trabalham no mundo offline e no mundo online. Portanto, a junção do mundo online e offline pode facilitar muito. A ciência de ponta sabe o que isso é, mas o Politécnico ainda não sabe bem o que isso é, e os centros tecnológicos também não sabem o que isso é, e as empresas inovadoras também não. Portanto, ou seja, esta infraestrutura é fundamental. Portanto, a forma como eu vejo isto é estão ali 10 eixos, que depois vão-se perceber melhor ali. Este diagrama é melhor para perceber os 10 eixos. E a proposta é que esta construção das comunidades da inovação e do conhecimento seja construída ao longo destas 10 dimensões. Portanto, que vão desde a visão de longo prazo, capital humano, por aí fora. Não vou repetir. Portanto, qual é a vantagem de fazer isto? É que se consegue medir. Isto é um instrumento, é uma ferramenta analítica que permite monitorizar, avaliar e corrigir as trajetórias. Portanto, isto permite-nos identificar que se estamos muito bem na área da ciência e divulgação, não é? Mas que estamos ainda muito mal na área das redes e muito mal na área do investimento privado. Hoje, daqui por 3 anos, 5 anos, podemos fazer avançar aquelas dimensões. Portanto, este tipo de visão mais polimórfica do sistema, isto aplica-se ao sistema politécnico, como é óbvio. Eu vou explicar porque é que acho que o sistema politécnico pode contribuir muito para isto, não é? Então vou avançar agora muito rápido, porque eu não tirarei mais que 20 minutos, vou pedir não 15, mas 20 ao professor Júlio para... Qual é a realidade na Europa? E agora vou ao meu ponto-chave. O ensino superior tem que estar ligado diretamente à inovação e às empresas. Uma instituição como a Universidade de Cambridge
gerou 10 trilhões de libras de investimento privado para os próximos 20 anos. Conseguiu captar 10 trilhões de libras. E assim, tudo bem, é Cambridge, não é? Está no top. Não é? Mas o fator fundamental não é esse. O fator fundamental é que toda a estrutura de custos daquela universidade é feita em conjunto com as empresas, não é? É feita em conjunto com o mercado, com a inovação, com a sociedade. E, portanto, está virada completamente para fora. Nós temos aqui que caminhar, se calhar, uma trajetória há 20 anos, 50 anos, para fazer esse caminho. Não é? Mas temos que ir fazendo. E isso nota-se nestes indicadores. Os indicadores e os fatores, portanto, vou começar ao contrário, vou começar com os indicadores de inovação do mercado. O melhor medidor na Europa que temos é o Innovation Scoreboard, que faz a medição da inovação. E o que é que a medição da inovação nos diz? Temos aqui um conjunto de indicadores, são 8 dimensões: recursos humanos, sistema de ciência, financiamento, investimento das empresas, links entre as empresas, cooperação empresarial, propriedade intelectual das empresas, inovação e impacto económico. E são, portanto, nós trabalhamos, poderia dizer que nós trabalhamos muito bem a este nível, e temos trabalhado muito bem a este nível, sem pensar muito nestes 2 níveis. Estamos a falar que estamos a trabalhar com 1/3 dos indicadores. Portanto, neste momento, estivemos a trabalhar com praticamente 1/3 dos indicadores. Falta trabalhar com os investimentos das empresas e com os outputs diretos no mercado. E isto nota-se. Porquê é que isto se nota? Isto nota-se quando nós fazemos uma medição de performance, e isto são indicadores de performance para a Europa. Ali são os líderes de inovação, portanto, que apanha a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Alemanha. E vou agarrar no extremo oposto, que são os inovadores modestos, que são a Bulgária, a Lituânia, a Látvia, a Bulgária, a Lituânia e a Roménia. Quando nós comparamos estes grupos, Portugal está ali nos moderados. Temos que dizer que Portugal está naqueles que têm vindo a crescer mais. Portugal, Malta, Bulgária. Portanto, Bulgária aqui, Portugal e Malta aqui, o Chipre aqui e a Finlândia aqui. São os que estão a crescer mais em termos de inovação. Mas o que é importante salientar aqui é aquilo que eu vou dizer a seguir. É o que é que caracteriza os sistemas dos inovadores líderes, dos líderes de inovação. O que caracteriza o sistema, e este gráfico dá para perceber isto, os inovadores líderes, esta mancha aqui a verde, são sistemas que estão muito equilibrados nos vários tipos de indicadores. Ou seja, nas 8 dimensões, são sistemas que estão bastante equilibrados nas 8 dimensões, no conjunto das 8 dimensões. E isso nota-se. Os inovadores modestos têm grandes desequilíbrios nestas dimensões, enquanto que os inovadores líderes não têm. Mas há aqui um fator mais crucial, e este sim é o que me interessa salientar hoje. São características comuns dos inovadores líderes. Investimento das empresas em investigação e desenvolvimento. Certo? Todos têm um grande investimento das empresas em investigação e desenvolvimento. Copublicação pública-privada por 1 milhão de habitantes. O que é que isto mede? Mede a cooperação entre o sistema público e o sistema privado. Cooperação entre o sistema público e privado. Comercialização tecnológica do conhecimento. São sistemas, são países que conseguem comercializar tecnologicamente o conhecimento. E, finalmente, um equilíbrio do Sistema Nacional de Inovação entre os vários indicadores. Eu diria que se uma política científica e tecnológica em Portugal procurasse atingir nos próximos 20 anos, simultaneamente, estes 4 vetores, muito rapidamente estaríamos a caminhar para aquilo que é necessário em termos de inovação. Muito rapidamente. E vamos verificar que é difícil de fazer num país como o nosso. É difícil porque temos as coisas orientadas para o sistema público, para o sistema olhar para dentro e não para o mercado, para a inovação, para as empresas, para o sistema aberto, olhar para fora. Portanto, este é talvez o slide mais importante que eu vou mostrar, que é o que é que caracteriza as economias inovadoras líderes. E isto é comum a estas economias. Mas não é característica da Europa. Quando nós comparamos, como sabem, a Europa tem um gap de inovação em relação aos Estados Unidos, em relação ao Japão e à Coreia do Sul. Portanto, são os 3 grandes grupos, Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Em relação aos Estados Unidos, mantém-se o desnível. Em relação ao Japão, estamos a diminuir. Em relação à Coreia do Sul, está a aumentar a diferença. A Coreia do Sul está a aumentar de forma dramática o crescimento de inovação. Nós estamos um bocadinho melhores, ligeiramente iguais, praticamente iguais ao Canadá, estamos um bocadinho melhores que a Austrália,
em termos de inovação, e estamos melhor que os BRICS todos. Qual é o problema? A China e a Índia estão a crescer melhor em termos de inovação que nós. Portanto, ou seja, temos que ver isto em duas perspectivas. Onde é que estamos e como é que estamos a crescer, não é? Mas, portanto, isto é uma panorâmica. Quando fazemos a medição dos fatores que caracterizam estes países, mais uma vez, os fatores-chave são investimento privado no sistema científico, participação pública e privada no sistema, balanceamento dos sistemas, ou seja, equilíbrio entre os vários tipos de dimensões e a comercialização do conhecimento. Portanto, eu diria que isto é o target. O target é virar o nosso sistema de rede de ensino politécnico. Agora vou começar a focalizar porque o politécnico. Mas o sistema integrado de ensino para o mercado, para a inovação. Portanto, e esta é a proposta. Quais são os nossos obstáculos? Vou correr muito rapidamente o que eu acho que são obstáculos. Ciclos curtos. Portanto, nós temos uma noção do tempo. Não vou tentar, como o meu mentor Stephen Jay Gould, medir o tempo à escala geológica, não é? Portanto, senão aí teríamos que ver as centenas de milhares e os milhões de anos. Mas mesmo para a nossa realidade, trabalhamos muito mal o tempo. Medimos isto em ciclos curtíssimos. Ciclos governativos, ciclos de 4 anos, nunca ciclos de 8 anos, ciclos de 10, ciclos de 15, ciclos de 20, nem pensar. Portanto, temos um sério problema de medir mal o tempo. O segundo é que não reconhecemos que há várias formas de fazer as coisas. A diversidade e a inovação. O terceiro é que quem faz a inovação são as empresas. Custa-me dizer isto, mas tem que haver um motor do sistema de inovação e esse motor são as empresas. Não são as universidades, não é o Politécnico. O motor da inovação são as empresas. Portanto, ou seja, não compreendemos isto. Não compreendemos que a inovação só se faz nos territórios, e aqui é o espaço. Portanto, ou seja, onde é que se aplica a inovação? É nos territórios. E não compreendemos de fazer isto em rede, não é? Fazer isto em cooperação e parceria. Portanto, eu não vou perder, portanto, não tenho tempo e não iria roubar o tempo aos meus colegas, mas o que queria deixar aqui bem marcado é que há sérios obstáculos para começar a pensar naquela direção que mostrei anteriormente. E estes obstáculos são reconhecidos por todos nós, portanto, quer no sistema politécnico, quer no sistema universitário, quer nas empresas inovadoras, portanto, são reconhecidos por todos nós. E, finalmente, tantas pessoas, a organização. Eu vou passar aqui, isto ficará para registro, escrito. O essencial a tirar daqui é que nós temos ainda um problema acrescido. É que, para nós, gostamos muito de separar a educação do ensino superior, da investigação, da tecnologia e da inovação. Ou seja, cada um de nós que vive, se vivemos, quem tem o privilégio de viver em vários mundos, ainda compreende a linguagem, mas não gosta muito de estar num ou noutro. Mas todos os restantes gostamos muito de dizer, não, eu sou professor. Não, eu sou investigador daquele centro. Não, eu sou empresário. Não é? E cada um vive no seu mundo. Portanto, nós temos uma visão segmentadora destas realidades. Não é? Isto é danoso. Não é? Para nós, sistemas de inovação é com os outros. Quem trabalha no ensino superior diz que o sistema político de ID, ou os laboratórios de Estado, é com os outros. Não é? Diz que os laboratórios públicos é com os outros, com a questão do Governo Central é com os outros, com o local é com os outros, por aí fora. Ou seja, o nosso sistema de inovação não é integrado, não trabalha de forma integrada. Portanto, e nós gostamos de viver assim. Portanto, eu digo isto com uma autocrítica, gostamos de... 5 minutos? Então vou muito rapidamente para o ponto essencial. Estes sistemas, que eu trago ali de uma forma, levariam a uma ruptura com os ciclos curtos. Está provado que qualquer investigação que se faça demora 7 anos a chegar ao mercado. Portanto, o mínimo são 7 anos para ter impacto. Não vou fazer a análise mais milenar e centenária do tempo, mas isto mostra bem o tempo que demoram as revoluções a ter lugar. Vou passar... Está provado que a inovação faz-se de várias formas, não é só científica. Portanto, há radical, há de base científica, empresarial, organizacional, há inovação em rede. Portanto, é muito diversa. A inovação é muito diversa. Está provado que são as empresas que fazem inovação. Assim, isto é um problema crasso. Portanto, tem que se recentrar esta questão nas empresas. Está provado que se tem que fazer em rede. E está provado que tem que ser feita nos territórios. Não é? Portanto, ou seja, não se desliga o desenvolvimento da inovação do desenvolvimento territorial. Não é?
Portanto, não se desliga o desenvolvimento da inovação do desenvolvimento territorial. A solução para isto, obviamente as pessoas são centrais nisto tudo, a solução para isto é aquilo que está-se a tentar construir como sendo a quadratura do círculo, portanto, juntar a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação naquilo que se chama comunidades da inovação e do conhecimento, que forçam a estas parcerias a serem empresas, consórcios de empresas de ensino superior e de investigação, ou a serem associações, mas que juntam as três peças do puzzle. E isto tem que existir nos territórios e, portanto, e é aqui que entra o ensino politécnico. Onde é que eu vejo que o ensino politécnico pode ter um papel a contribuir de forma decisiva? Exatamente com a proximidade, porque o ensino politécnico está, e ainda bem, integrado nos territórios e nas regiões. Portanto, é esse o fator crucial do ensino. O impacto, se os motores de inovação são as empresas, o ensino politécnico pode ter um maior impacto direto junto desses atores. O capital humano aqui não é na perspectiva de investigação científica pura, é na perspectiva do ensino intermédio, é na perspectiva do ensino especializado, que também a rede de ensino politécnico pode prestar de forma muito mais seletiva, mais especializada. A flexibilidade. Muitas vezes não se compreende que instituições mais pequenas, com redes menos pesadas, podem ser mais adaptáveis e flexíveis no ajustamento para estas comunidades. E, finalmente, a sustentabilidade. A sustentabilidade é central nisto tudo. Vou-vos dar um exemplo concreto. O Politécnico de Santarém tem 90% de custos de pessoal. 90% da estrutura de custos é pessoal. Quando nós tentámos fazer um plano estratégico para o Politécnico, a pergunta que eu me fiz a mim próprio, como é que vamos fazer isto? Quando 90% dos custos são pessoal. A sustentabilidade, a forma como os sistemas são sustentáveis, também eu penso que os politécnicos poderão estar mais pequenos, mais adaptáveis para resolver isto. Ou seja, há aqui uma série de critérios, de virtudes que podem ser aproveitadas, não para separar os politécnicos das universidades, mas para aproveitar as vantagens de uns e de outros num sistema integrado. E terminava assim. Portanto, a ideia fundamental é criar e construir estas comunidades. Obrigado.